Então, vamos começar aqui hoje falando sobre função afim. Então, a primeira coisa que a gente tem que retomar aí é que função afim, função de um modo geral, é uma relação entre duas variáveis, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai retomar aqui o conteúdo de função afim, certo? E aí, a primeira coisa que a gente tem que saber que função afim é toda função do tipo ax mais b igual a zero. Ou seja, ela se remete a uma função do primeiro grau. Sim ou não? Ela se remete a uma função do primeiro grau, em que o a e b são números reais. Então, quer dizer que o a e o b eles não são variáveis, tá bom? Eles são números. Aqui a gente está escrevendo de modo geral, certo? Mas e aí, Josiele? E exemplos de função afim? Bom, lembrando, gente, que toda vez que eu vou representar uma função, não precisa ser necessariamente a letra F. Pode ser qualquer outra letra, tá bom? Então, aqui, ó, primeiro eu vou ler f de x igual a 2x mais 1. Então, eu tenho uma função afim, certo? A segunda função, g de x igual a x menos 9, certo, galerinha? E o terceiro aí eu coloquei f de x igual a 3x menos 6. Então, o que acontece aqui? Eu tenho três exemplos de função afim, em que a e b, ó, na primeira função, o a e o b, o a é o 2 e o b é o 1. Na segunda função, o a é 1 e o b menos 9. Na terceira função, o a é 3 e o b menos 6, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplozinho, tá bom? De função afim. Então, galerinha, a gente tem aqui que esses coeficientes eles têm nomes específicos. O coeficiente A gente chama ele de coeficiente angular. Esse coeficiente angular ele é sempre acompanhado pela variável x. E o segundo coeficiente é o coeficiente B, que nós chamamos de coeficiente linear. E ele não é acompanhado por uma variável, certo? Então, como que a gente vai obter esses coeficientes? Para obter esses coeficientes, a gente tem que pensar a seguinte situação. O coeficiente angular ele é sempre obtido da razão da diferença das coordenadas de dois pontos pertencentes ao gráfico. Então, eu tenho um gráfico. O gráfico ele é formado por pares ordenados, sim ou não? O que é um par ordenado? Um valor para o x, um valor para o y, certo? E aí, esse par ordenado, ele indica um valor para o x e um valor para o y. Só que como é um gráfico, tem vários pares ordenados. Então, você vai escolher um intervalo, que você vai chamar de x0 e x1. Intervalo seguido, tá bom, galerinha? Depois, o intervalo do y, y0, y1. O que é esse delta y e o que é esse delta x? Isso daí é a variação. Você vai pegar o y final menos o inicial, o x final menos o x inicial. Quando eu estou falando esse x, é o valor que está lá no gráfico, tá bom, galerinha? E aí, a razão, o que é a razão? Divisão. Então, a divisão dessas duas subtrações resulta no coeficiente angular, ou seja, resulta no coeficiente A, que está acompanhado da variável x, certo? E o coeficiente B, que é o coeficiente linear. O coeficiente B, que nós chamamos de coeficiente linear, ele está representado no gráfico sobre o eixo y. Mas quando que um ponto fica sobre o eixo y? Quando o valor de x é zero. Então, toda vez que você tiver um par ordenado, que você for montar lá, tiver uma função, for montar o gráfico, ou tiver apenas o gráfico da função, o que você tem que saber? Que o par ordenado em que é zero e algum valor, quer dizer que esse par ordenado vai ficar sobre o eixo y, certo? E o que vai acontecer? Se você não tem a função, esse valor do y que está sobre o eixo y é o valor do coeficiente b, certo? Então, esse nós chamamos de coeficiente linear. Bom, quando a gente trabalha a função, aqui no caso função afim,
Como a função afim se remete a uma equação do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta, certo? Só que o que a gente tem que saber, galerinha? Que toda função ela pode ser crescente ou decrescente. Como que isso vai mudar? De acordo com o posicionamento da reta. Mas, Josiele, quem que vai me indicar esse posicionamento da reta? O posicionamento da reta, ele é indicado de acordo com o coeficiente A. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o coeficiente, é o número que está com a variável x. Mas de acordo com o que, Gisele? Quando o coeficiente é maior do que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reta crescente. A reta crescente, ela está inclinada, ó, para o lado direito, sim ou não? Certo? E a função decrescente? A função decrescente vai acontecer de acordo com o quê? Com o coeficiente A também, em que ele vai ser menor do que zero. Quando que o coeficiente A é menor do que zero? Quando eu tenho um valor negativo com a variável x. Lembrando que se a variável x está sozinha, não quer dizer que não tenha um coeficiente. Tem sim um coeficiente. O coeficiente é o número 1, tá bom, galerinha? Certo? Então, o que eu tenho que saber? Que as funções crescentes têm coeficiente A maior do que zero. E as funções decrescentes têm coeficiente A menor do que zero. Ou seja, função crescente, valores para o A positivo. Função decrescente, valores negativos. Lembrando que tanto esses valores positivos quanto os valores negativos, gente, pode ser o quê? Tanto os valores negativos quanto os valores positivos pode obter fração, tá, gente? Sem nenhum problema pode ter fração, ok, galerinha? Certo. Pessoal, então aqui eu vou falar agora alguns exemplos sobre função afim, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar uma função afim. Como que a gente identifica uma função afim? Se ela tem uma variável e essa variável é do primeiro grau, ok? Quando que ela é do primeiro grau? Quando ela está sem expoente, certo? Porque o expoente é 1. Então, eu tenho aqui f de x igual a 2x menos 1. Então, a gente tem que saber, é ou não é uma função afim? É uma função afim. Por quê? É uma função afim porque ela é uma equação do primeiro grau. Essa parte aqui, ó, 2x menos 1, se remete a uma função do primeiro grau. Então, sim, é uma função afim. f de x igual a x ao quadrado mais 2. É uma função afim, galerinha? Não é uma função afim. Por que não é uma função afim? Porque o expoente 2, né, está sobre a variável, indicando que é uma função do segundo grau. Então, não é uma função afim. E o terceiro exemplo, menos f de x igual a menos x mais 2. É uma função afim? Sim, é uma função afim, porque a variável x ela é do primeiro grau, então é uma função afim. Então, galerinha, na última aula a gente estava falando sobre função afim, certo? E a gente vai começar hoje a falar sobre alguns casos específicos de função afim, que são as funções lineares e as funções constantes. Então, a gente vai começar pela função linear. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é por que uma função é linear. Bom, primeira coisa, uma função linear é uma função do primeiro grau. A lei de formação dessa função é como f de x igual a ax. Então, o que está acontecendo aqui? Se a lei de formação dessa função é igual a f de x igual a ax, quer dizer que o coeficiente b, esse coeficiente b, que é o coeficiente linear, ele é igual a quanto? Igual a zero. Se ele não está aparecendo na lei da função, é porque ele é igual a zero. O que mais nós precisamos saber sobre essa função linear? Que o gráfico da função linear
é uma reta inclinada. Só que essa reta tem um detalhe específico. Qual é o detalhe? Ela sempre vai passar pela origem. Então, eu vou colocar aqui para vocês um gráfico dessa função linear. Então, se você observar, a reta está passando pela origem. O que é a origem? A origem é o par coordenado 0 e 0. Então, toda vez que eu tiver uma função linear, essa reta será inclinada de modo que ela passe pelos pontos 0 e 0. Ok? Bom, coloquei aqui dois exemplos de função linear. Então, se você observar, toda vez que a gente falar de função linear, ela não vai ter coeficiente b, certo? Ela só vai ter o coeficiente angular. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi uma função f de x igual a 2x. Então, se você observar, essa função tem uma reta inclinada e ela passa pela origem. A segunda função que eu coloquei foi a f de x igual a menos x sobre 3. A mesma coisa. Como é uma função linear, a reta vai passar pela origem. Então, você vai observar aqui o quê? Independente da função linear, sempre quando a gente desenhar o gráfico dessa função, a reta será inclinada de modo que ela passe pela origem. Então, galerinha, o que eu queria mostrar para vocês aqui sobre função linear é uma função que não tem um coeficiente linear e que ela é um gráfico que tem uma regularidade, ok? Bom, também temos a função constante. O que será que vai acontecer com a função constante? Bom, a função constante, a lei de formação dela é f de x igual a b. Opa, peraí. Na função linear, o que estava acontecendo? Na função linear, a gente não tinha o coeficiente linear. Agora, na função constante, nós não temos o coeficiente angular, certo? Por quê? Porque esse coeficiente A vai ser igual a zero. E o que nós sabemos? Que o zero anula qualquer variável. Então, por isso que nós não vamos ter aqui uma parte da função com a variável x, certo? E o que mais que a gente precisa saber? Que a função constante, os gráficos das funções constantes, eles também têm uma regularidade. Qual é a regularidade? O gráfico sempre vai ser uma reta paralela ao eixo x. Então, tá aqui o eixo x, ela vai estar ou acima, paralelamente, ou abaixo, paralelamente. Tá bom? Então, aqui um exemplo. Por exemplo, quando eu observo essa função, esse gráfico da função, eu já consigo identificar o coeficiente b. Quem é o coeficiente b? O 2, certo? Por quê? Porque a gente também aprendeu lá na última aula que o coeficiente linear ele é sempre o valor da variável y que está, ou seja, onde a reta corta o eixo y. Certo? E onde essa reta corta o eixo y? No ponto 2. Beleza, galerinha? Então aqui eu vou colocar agora dois exemplos de função constante. A primeira, o f de x igual a 2, ou seja, o coeficiente b é 2. Então, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo x, certo? Intersectando o ponto 2. Outro exemplo que eu coloquei foi o f de x igual a 4. Então, o que está acontecendo aqui? Quer dizer que o coeficiente b ele é 4, então quer dizer que essa reta vai intersectar o eixo y no número 4. Beleza? Então, galerinha, esses são dois conteúdos que eu queria falar com vocês na aula de hoje, que era a parte da função linear e a função constante. Então, a gente precisa sempre saber identificar que tipo de função eu estou trabalhando. Se é uma função linear ou se é uma função constante. Lembrando que a função afim, de modo geral, ela tem tanto coeficiente angular quanto coeficiente linear. Então, essas funções constantes e função linear, elas são casos dentro de função afim, elas são casos especiais, tá bom?